Aqui temos uma interessante questão do Enem sobre reações da química orgânica. Nucleófilos, aqui representados por NU-, são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, SN, como mostrado no esquema. Aqui está o haleto de alquila, o nucleófilo, aqui está um produto da reação e aqui está o X-. Se aqui é um haleto de alquila, aqui nós temos o haleto íon -1, que seria o cloreto, o brometo, o iodeto, algo do tipo. Ele inclusive esclarece isso, que R é um grupo alquila, isto é, metil, etil, propil, e X é um halogênio. A reação de substituição nucleofílica entre o metóxido de sódio, esse seria o nucleófilo, e brometo de metila, que seria o haleto, fornece um composto orgânico, que é esse aqui, pertencente à função. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver. Bem, observe que Rx, no caso dessa questão, é o brometo de metila, como ele fala. Isso significa que R é o grupo metil e que X é o halogênio bromo. Perceba também pelo enunciado que ele fala que o nucleófilo, esse Nu-, é o metóxido de sódio, e aqui está a fórmula dada. Note que eu me refiro à fórmula dada aqui. Talvez você se pergunte onde está o sódio. É que essa estrutura é o metóxido e o sódio seria um Na+, onde, na verdade, a questão está preocupada com o metóxido atuando na reação. O sódio seria apenas e tão somente um íon espectador. Note que aqui eu representei com o contorno verde o nucleófilo nessa reação. Ora, seguindo o modelo apresentado, podemos perceber que o grupo R continua aqui e, portanto, voltei a desenhar aqui o grupo metilo após a seta que indica a reação química. O Br-, circulado, contornado, melhor dizendo, em azul, ele aparece aqui como íon -1. E a estrutura do nucleófilo, que é OCH3, aparece unida a R. Dessa maneira, seguindo o modelo apresentado, podemos dizer que tudo se passa como se esse Br saísse como Br-1 e esse grupo se ligasse a esse carbono, formando este composto orgânico. Como você pode perceber, no composto orgânico temos dois grupos orgânicos ligados a um oxigênio que faz ligação simples com cada um deles, o que configura a classe funcional éter, ou função orgânica éter. Isso corresponde à alternativa A. Seria interessante aproveitar esta questão para falar alguma coisa a respeito de terminologias que aqui comparecem, mas que o conhecimento aprofundado delas não foi necessário para resolvê-la. Uma base de Lewis, também chamado de nucleófilo ou agente nucleófilo, é uma espécie química que doa um par de elétrons numa reação química. Entenda que esse doa não é no sentido realmente de transferir um par de elétrons para outra espécie química, mas sim utilizar um par de elétrons para estabelecimento de uma ligação com algum outro átomo de outra espécie. E um ácido de Lewis, também chamado de eletrófilo ou agente eletrófilo, é a espécie que recebe par de elétrons, entendendo que esse recebe não é no sentido de recebe definitivamente, mas sim no sentido de que estabelece uma ligação utilizando um par eletrônico da outra espécie. Filo quer dizer amigo. Amigo do elétron, aquele que tem afinidade pelo elétron, e aqui aquele que tem afinidade pelo núcleo. Vamos analisar isso à luz dessas terminologias. Note que o par de elétrons do metóxi, ou do metoxila, ou do metóxido, como queira, pode ser usado para estabelecer uma ligação com esse carbono simultaneamente à saída do brometo, que leva consigo esse par eletrônico.
de tal forma que essa espécie se liga ao carbono, formando esse produto, e o Br sai levando 8 elétrons e, portanto, está com carga negativa. Esta é a reação que foi denominada substituição nucleofílica. Substituição porque o Br foi substituído pelo OCH3. E nucleofílica porque a molécula que atacou esse carbono atuou como um nucleófilo ou agente nucleofílico ou ainda reagente nucleofílico, pois usou um par de elétrons para o estabelecimento dessa ligação. Repito, contudo, não haveria necessidade dessa análise mais detalhada, pormenorizada, a partir do momento em que o estudante e a estudante podem simplesmente fazer essa analogia, ou podiam fazer essa analogia que eu comentei aqui. É isso aí.